Então, gente, boa noite para quem tá, para vocês que já chegaram aqui, né? Boa noite para todos que irão chegar também de alguma forma. Hoje, em especial, dia do meu aniversário. É, Eu sou muito feliz de compartilhar isso com vocês nesse dia que é tão especial, que ao mesmo tempo que é meu aniversário, eu comemoro a vida de cada um, porque é graças ao nosso coração que a gente está aqui, né? Então a gente deveria comemorar isso todos os dias, a partir dos pequenos detalhes, dos grandes detalhes, né? E tudo que faz parte da nossa vida, do nosso coração, né? E principalmente de um coração coerente. Então hoje eu quero saber como é que vocês estão chegando, como é que estão as coisas, como é que vocês estão chegando aqui hoje. Só botar no. Me contem. Se quiser colocar, abrir o microfone, ou simplesmente falar ou escrever, né? Como é que vocês estão chegando? Eu estou chegando com o coração assim explodindo de alegria. A gente estava até falando antes, né, Simone? Que o que eu mais gosto de fazer é estar aqui trabalhando e falando sobre essa conexão entre a mente e o coração, né? Então, você quer falar, Simone, que você abriu o microfone? Posso falar. Assim, eu queria falar que daquela última vez que eu estive, né, que tem 15 dias, eu não consegui falar nada, mas eu ouvi tudo que eu precisava ouvir na aula. Exatamente o que eu precisava ouvir. E me ajudou muito. E hoje, assim, eu fiquei em alguns períodos do dia, assim, meio angustiada e tal, aí resolvi escrever. Hum. Escrever, sabe? Só para tirar coisas da minha cabeça e botar no papel. E Uhum. aí, de tarde, eu fui melhorando, né? Então agora eu tô chegando aqui mais em paz, mais tranquila. Graças a Deus. Que bom, Simone. Escrever faz a gente também aliviar, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é caminhar. Então, o caminhar, ele me traz paz, sabe? E aí cada um vai encontrando seu jeitinho, né? Mas o soltar, né, também é muito importante do escrever, né? Obrigada, Simone, por compartilhar. Obrigada. A gente ficou um pouquinho preocupada contigo, mas a gente estava aqui de coração enviando toda a energia para Eu ti. sei, Com certeza que tu recebeu. Foi tão porque linda aquela música, naquele, né? naquele momento eu não tinha a menor condição de falar assim, eu estava no meio de um furacão. Mas assim, foi muito bonito, porque apesar de eu não conseguir falar, eu estava com a escuta ativa. Então, assim, eu fui ouvindo exatamente o que eu precisava, sabe? Ai, que bom, Coincidiu, né? Não é por acaso, né? com certeza. Mas me ajudou muito. Que bom, Simone. E você, Hilda, como é que tá chegando aqui? Estou chegando tranquila, calma assim, com um agradecimento de hoje, do meu dia de hoje, as percepções que eu tive hoje, eu falei, meu Deus, porque eu, eu, eu moro sozinha, né? Aí meu gás acabou, né? E já tinha alguns dias e eu fiquei resfriada e eu precisava de comprar, não, co- eu precisava do gás, né? Que eu estava só usando só airfry e coisa. E hoje eu comprei o gás. Uhum. Não, eu já estava comprado lá no mercado, eu só transportei, pedi para alguém transportar para cá. Então, Uhum. funcionário lá, um colaborador, né? Trazia até aqui. Então, lavei o carro, fui para minha yoga, trabalhei, fiz compras dos fornecedores. Então, eu falei assim, eu tenho muito a agradecer hoje. Que dia lindo. Descansei à tarde, tomei banho, lavei o cabelo. Eu falei, meu Deus, são coisas, muito mais ainda. Aí eu falei, tem muito que agradecer hoje. O meu dia foi lindo, lindo, produtivo, radiante. Que Aí é só bom, que gratidão. coisa boa. Hilda, e hoje a gente vai falar assim sobre os pequenos detalhes que a vida nos oferece, né, que a gente vai conseguindo enxergar a grandiosidade que é a nossa vida. Então, obrigada por compartilhar, obrigada por estar olhando para esse lado, né, de mais, é um lado coerente, né, de olhar as coisas com mais amorosidade. São os pequenos detalhes mesmo, é num banho, Isso, é num escrever, né, é algo que a gente está fazendo por nós também, né? sim. Então, deixa eu partilhar aqui. Agora, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prática, né, para a gente começar essa nossa aula ainda mais coerente, né, para gente que a gente possa realmente acessar o que existe de melhor no nosso coração, que a gente possa trazer as palavras certas, para que as palavras possam caber no coração de cada um de vocês. Então, vamos acalmando o nosso coração, vamos relaxando o nosso corpo, vai observando como é que você está chegando, o seu corpo, e vamos lá dar um oi para o nosso coração.
Afinal, é graças a ele que nós estamos aqui. É graças a ele que a gente comemora cada segundo da nossa vida. E assim, hoje, como eu comemoro o meu aniversário, eu comemoro também a vida de vocês, a vida de cada um que passa por aqui. E agora vai respirando, um pouco mais lenta e mais profundamente do que o habitual. Inspira e expira. Agora, a gente vai imaginar o nosso ar fluindo para dentro e para fora do nosso coração. E a gente vai trazer uma memória de gratidão por algo, por alguém, trazer a gratidão pelo seu coração, por estar aqui batendo. Agradeça por esse momento e vai sentindo a paz tomando conta do teu ser, enquanto você respira mais lenta e mais profundamente. Vai sentindo a gratidão, a paz, a alegria, a serenidade. Eu gostaria também que, a partir do meu coração, vocês consigam receber todas as mensagens que eu recebi, todas as qualidades do meu coração para o coração de vocês. Que vocês também possam receber, assim como eu recebo, os desejos de todos vocês que enviarem para mim no dia de hoje. Eu também envio para que vocês possam receber o que existe de melhor no meu coração. Assim como eu também me abro para receber o que existe de melhor no coração de vocês. E é entre esse dar e receber que a gente se inclui, que a gente se permite e que a gente vai ficando cada vez mais coerente. E gentilmente, a gente vai voltando a atenção para o ambiente externo, vai voltando a atenção aqui para a telinha. E hoje a gente vai falar sobre comunicação com o coração, em busca dos desejos essenciais. Então, antes de nós começarmos, pedir para vocês colocarem uma palavra, escreverem uma palavra aqui no chat que possa representar o nosso encontro de hoje. Olhando para essa imagem, sentindo a nossa prática, olhando para esse encontro sobre o que ele vai falar. Sintam um pouquinho e escrevam o que vem no coração de vocês no dia de hoje, na noite de hoje. Olhem para essa imagem, para esse título. Lembre um pouquinho da nossa prática. A Simone colocou conexão, a Hilda, conexão, a Hilda, acolhimento, a Simone, abertura. E eu coloco recebimento, porque às vezes a gente tem dificuldade de receber. Então, que a gente possa se conectar
e se abrir para a gente poder se acolher. Que essa noite seja muito especial. Então a gente vai continuar a partir do nosso coração, a partir do olhar para a gente mesmo. E os objetivos de hoje é compreender como o nosso estado interno ele influencia a comunicação, as relações e as escolhas por você também. Então, como a gente vai desenvolver a coerência entre mente e coração e se conectar com os desejos essenciais para viver com mais autenticidade, reduzir o desgaste emocional e gerar impacto positivo dentro de cada um de nós, no outro e no ambiente ao nosso redor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, como vocês já sabem, né? O coração, ele não é só uma bomba que está aí pulsando, que enviando sangue para o nosso corpo. Ele também produz o campo eletromagnético mais forte do nosso corpo. Então, isso aqui vocês já devem saber, né? Mas eu fiz questão de colocar para a gente poder entender que a gente está aqui incluído nisso. O campo eletromagnético não é só lá fora, ele faz parte e começa dentro de nós. Então, por isso que eu coloquei essa imagem para vocês entenderem um pouquinho mais e lembrarem, porque vocês já aprenderam sobre o que é um campo eletromagnético do coração, vocês já aprenderam como isso interfere, né, as pessoas à nossa volta. Mas e como interfere a nós também? Porque imaginem se o nosso coração for incoerente, não é só o outro que será afetado, será nós também e principalmente, porque quando a gente olha o coração no centro, a primeira volta que ele dá é em torno de nós. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter com nós, com a gente também, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o meu estado interno e o campo eletromagnético do coração. Quando a gente está nesse estado de gratidão, de apreciação, de amor e compaixão, os ritmos do nosso coração, eles se tornam mais organizados e coerentes. Tudo isso vocês já viram, mas eu vou fazer um pouquinho uma lembrança, porque às vezes tem algumas coisas que a gente não pega, né? Então, assim, quando a gente fala que quando a gente sente a gratidão, né? Eu estava comentando aqui com a Simone, com a Hilda, não sei se a Hilda chegou a ouvir, hoje eu fui fazer uma caminhada e eu estava olhando, assim, as flores. E aí eu falei, nossa, que tantas flores que eu ganhei de presente, né? Foi na minha caminhada. Então, é observar e apreciar o que tem de belo, mesmo às vezes nas coisas ruins. O que que tem de belo? O que que tem de. Quando eu olho com amor, né, com compaixão, eu sempre gosto de falar também a palavra assim, ó, sem julgamento, os nossos ritmos eles vão estar mais coerentes. E quando a gente está mais coerente, né, a gente vai acontecer o quê? A gente vai ter mais percepção, a gente vai tomar as decisões mais assertivas. A nossa comunicação com o outro e com a gente também vai melhorar muito as nossas relações e a nossa capacidade de enfrentar desafios. E aqui, gente, eu faço um parênteses. Quando a gente fala das nossas relações, não é a relação só com o outro, é a relação comigo também. O que que eu estou fazendo comigo que eu vou sentir coerência? Porque lembra, o movimento do coração é dar e receber. Então, entre esse dar e esse receber, o que eu tenho feito comigo também? Como é a minha relação comigo? Como é fazer as melhores escolhas por mim também? Né? Porque às vezes as pessoas ensinam assim, ó, ah, tu tem que dizer não para o outro. Não, não precisa dizer não para o outro, mas sim dizer sim para si também, né? Eu sempre coloco também, por quê? Porque a gente não vai só fazer as nossas vontades. Às vezes a gente também vai fazer a vontade do outro. Só que quando nós estamos em coerência, quando nós estamos olhando para nós, para o nosso campo eletromagnético, a gente vai conseguir ter o feeling do que das escolhas que a gente vai fazer, tá? Então aqui eu coloco um entre parênteses para vocês, porque lembra que a gente falou na última aula, é o pequeno, o médio e grande, e tudo está conectado. Então, por exemplo, assim, quando aumenta a minha percepção pelo outro, legal, né? A gente tem um campo eletromagnético que influencia o outro. Mas como seria aumentar a minha percepção para mim, para eu sentir aquilo, né? Será que isso é bom para mim? Será que isso não é? Né? Então a gente estava até comentando ali no comecinho, antes de a gente começar a gravar, e aí a Simone falou assim, né, Simone?
Hoje é teu aniversário, faz aqui. E eu falei assim, ó, é o que eu mais gosto de fazer. Então, é a gente sentir o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de estar comemorando naquele dia, né? E muitas vezes a gente se perde da gente mesmo. Por quê? Porque a gente está fazendo tudo às vontades do outro. E fazer as vontades do outro, quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive em família, a gente vai fazer também. Então, aqui, eu faço um convite para vocês escreverem a palavra também, se vocês estão anotando. Ou deixar aí entre aspas, digamos assim, né? Eu vou cuidar do outro? Vou, mas vou cuidar de mim também. Eu vou cuidar de mim? Vou, mas vou cuidar do outro também. Porque esse é o movimento do coração, tá? Então, aqui, eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho mais, né? O que que isso quer dizer aqui, né? O que sentimos dentro de nós não fica apenas dentro de nós, ele reverbera. Então, assim, o que que significa, né, esse reverberar, esse sair de nós e ir para o outro, né? Quando a gente se conecta e tem esse campo eletromagnético olhando para a gente também, a gente vai conseguir ter uma percepção melhor para nós mesmos. A gente vai conseguir ter uma comunicação mais coerente com a gente mesmo. A gente vai tomar as decisões que são coerentes para a gente, para o outro e para o todo, porque logo em seguida eu vou falar sobre os desejos essenciais, que fala exatamente sobre isso. E a gente consegue também enfrentar os desafios. Por quê, gente? Enfrentar os desafios é fazer o quê? É entender que nós estamos aqui para evolução, né? Que vai ter momentos difíceis. Terão, terão. Hoje mesmo eu estou enfrentando um desafio difícil aqui. Mas o que que eu fiz? Deixa eu fazer as minhas orações, deixa eu ir caminhar e olhar o que tem de belo. E não deixar aquilo crescer. Porque quando a gente está coerente, a gente não deixa crescer os problemas. A gente vai para a gente e a gente vai emanando isso para o todo. Mas primeiro é para a gente. Então a gente vai se recarregando. O que que eu fiz hoje? Eu fui para a rua, caminhei, fui à missa, que eu gosto de ir à missa no meu aniversário, tomei a comunhão. Esses foram os meus rituais. Fiz a minha oração de manhã, eu gosto de tomar banho de manhã, lavar meu cabelo, sabe, fazer uma limpeza, né? Então, esse é o meu formato. É o que me recarregou. E às vezes eu faço isso não só porque é o meu aniversário, porque, como eu falei para vocês, a gente tem que honrar a nossa vida todos os dias, né? Então, olhar para isso tudo, quando a gente olha para essa comunicação, para essa percepção, para essa tomada de decisão, para esse enfrentar desafios, o nosso coração, ele vai reverberar em algum lugar. Por quê? Porque a gente está sentindo algo diferente. E é ali que tudo começa a mudar. É ali que a gente consegue fazer as melhores escolhas, é ali que a gente consegue ter o que existe de melhor no nosso coração, que é o que eu costumo falar aqui para vocês, né? Então aqui, né, como o meu estado interno, ele vai afetar o outro e o todo. Às vezes, gente, mesmo no silêncio, a gente está se comunicando. Sabe, às vezes a palavra, né, ela não expressa o que a gente quer falar. E quando a gente fica em silêncio com a gente mesmo, a gente vai encontrando esse espaço. Aquele espaço que a gente vai dando espaço, a gente vai abrindo aquele espaço, né? Quando, como a Simone falou ali, a gente abre aquele espaço para a gente acolher o que chega. E quando a gente acolhe o que chega, não é só as coisas boas. A gente acolhe também as tristezas, as angústias, mas a gente, quando traz para o coração, a gente consegue transformar. Então, assim, o corpo, ele vai se comunicando. O olhar comunica, a respiração comunica, e o coração, além de se comunicar, ele sente. Então, é aí que faz toda a diferença para a gente. Porque antes de chegar ao outro, os sinais eles já estão sendo enviados pelo sistema nervoso. Então, pelas nossas emoções e pela forma como ocupamos o espaço. Por isso que a comunicação mais importante não é aquela que sai da boca, é aquela que nasce dentro de nós. E por que que eu falo isso, aquela que nasce dentro de nós? Porque isso é bíblico até. Tem até, eu não sei exatamente como fala, mas diz assim, ó, que saia da minha boca somente aquilo que vem do coração. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é que possa sair da gente aquilo que realmente é verdadeiro.
Porque quando a gente se conecta com o nosso coração, quando a gente faz a coerência, quando a gente se conecta com as diferentes formas de corações, com a gente aprende os sinais, a gente vai ficando cada vez mais sutil, né? E a gente vai falar no nosso próximo módulo, que é exatamente sobre a inteligência do coração, né? Toda essa intuição do coração, a gente só consegue a partir do momento que a gente está em paz. A partir do momento que a gente consegue entender que o silêncio também faz parte, porque o outro ele vai entender. E às vezes uma comunicação coerente, o silêncio diz muito mais do que muitas palavras. E ontem até aconteceu uma situação comigo e uma pessoa ficou assim bem incomodada com algo que aconteceu que eu havia esquecido. Imagina eu chegar aqui hoje na aula e vocês vinham assim, ó, com tudo porque eu esqueci, Tati, mas que irresponsável, que isso, que aquilo. E eu, gente, eu esqueci. No caso de vocês, não, né? Eu realmente só não, eu vou dizer assim, ó, o que que aconteceu? Eu não coloquei como prioridade, né? Porque eu poderia ter feito e aí acabei colocando outras coisas na frente, enfim, mas serão minhas prioridades para as próximas. E essa pessoa veio assim, como que tu esqueceu e não sei o que? Eu esqueci, e eu te peço desculpa, te peço perdão, porque realmente eu esqueci. E aí ela não aceitou as desculpas e começou a falar várias coisas. Aí eu falei assim: quer saber? Eu não vou mais falar nada. Porque ela está em momentos de raiva. E a raiva, ela fala coisas que às vezes não são legais. E aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa conhecida dela, e eu falei assim, tava junto, né, envolvida, eu falei assim, eu não vou responder mais para ela até ela ficar mais calma, porque nesse momento só vai ter raiva, e a raiva ela não te leva para um lugar legal. Então, o silêncio, ele foi me levando para a paz, sabe? Para o discernimento, ele foi me abrindo espaço para que algo novo chegasse. Porque se eu tivesse enviando mensagens, se eu tivesse falado com ela, isso e aquilo, nada disso iria convencê-la. Por quê? Porque ela estava naquele processo de incoerência. Então, alguém estando em coerência vai conseguir fazer essa ponte, digamos assim, né? Então, por isso que eu coloquei aqui que o silêncio ele também comunica. E a gente tem que perceber que o corpo também comunica. O olhar comunica, a nossa respiração, a nossa voz, né? Tudo isso vai comunicando. Então, como eu quero comunicar às pessoas que estão próximas de mim? Mas antes de tudo, não é só próxima de mim, é como eu quero me comunicar comigo mesma. Como eu tenho feito as minhas escolhas para mim? Porque não adianta eu vir aqui, falar toda bonitinha com vocês e estar falando mal de mim. Então, quando a gente fala, recebe tantas mensagens bonitas no aniversário da gente, né? Como seria a gente acolher essas palavras? Como seria a gente acolher com todo o coração o que vem? E não é só no dia do nosso aniversário, são todos os dias da nossa vida. Então, assim, a partir do momento que a gente acorda, olhar para o nosso coração, que é uma oportunidade de nós estarmos aqui. E a gente sempre vai ter uma escolha, a escolha de fazer, de olhar para um lado ou para o outro. E a gente tem ferramentas que podem nos auxiliar a olhar e nos levar para o lado positivo. É fácil? Não, não é. É treino. Lembra que a gente comentou em algumas aulas atrás sobre os caminhos neurais? É isso, né? E a gente vai treinando até que uma hora a gente vai conseguindo, né? Então aqui eu coloquei essa imagem que ela fala assim, deixa eu só mudar isso aqui. Quando existe conflito interno, medo, excesso de controle ou desconexão dos próprios desejos, essas informações, essa informação também é percebida. Então, assim, todas as nossas coisas boas, a gente pode perceber, a gente pode fazer elas mudarem. Assim também como as nossas coisas ruins. Então, aqui eu coloquei duas imagens, né? Porque lembra do campo eletromagnético, a gente vai influenciando o outro, mas a gente também vai criando esse conflito interno. Porque daí vai vindo as doenças, vai vindo as angústias, vai vindo aquela angústia que vai te apertando, te apertando, te apertando, até que tu não aguenta mais. Porque tu fica ali criando um campo que é como se fosse um campo minado, né? Então, essa imagem aqui, né, da esquerda, ela mostra isso, assim, que a pessoa ela vai ficando cada vez mais deprimida, cada vez mais insegura, né? Então, esse excesso de conflito, de achar que, eu tenho que fazer tudo pelo outro,
vai me perdendo a minha essência. Eu sempre falo assim, agora até tem um coraçãozinho aqui pertinho de mim. É como se fosse assim, ó. Nós estamos aqui, né? Então nosso coração está aqui aberto para as coisas boas, ele está aqui coerente. A partir do momento que eu começo a fazer isso aqui, ó, alguém vem e fala: "Ah, eu vou fazer isso por ti. Ah, tu tem que fazer isso por mim. Ah, tu tem que fazer isso pelo outro. Tem que fazer isso pelo outro, tem que fazer isso pelo... Até que chega um momento, vocês não conseguem mais enxergar e nem lembrar do que vocês gostam realmente. Então, quando a gente vai expandindo, respirando no coração, a gente vai voltando para a nossa essência. A gente vai voltando para quem a gente é de verdade. E aí, o que que acontece? A gente vai ficando mais alinhado com a nossa mente, com o nosso coração. E isso vai fazendo com que a gente tenha mais segurança, mais clareza, mais confiança com a gente mesmo e mais estabilidade. Por quê? Porque eu vou olhar para o que o outro quer, mas eu vou lembrar de mim também. Então, esse olhar de mim também, olhar para mim também, ele vai tirar a gente desse processo de coitadinha de mim, coitadinha de mim, agora eu vou entrar em depressão, agora eu vou guardar tudo. Aí eu vou começar com ansiedade, porque eu não tenho mais tempo para mostrar quem eu sou de verdade. E aí eu vou me desconectar do que existe de melhor no meu coração, né? Então, por isso que a coerência cardíaca, né, ela nos leva para uma comunicação mais poderosa e consciente e coerente com a gente mesmo, que não é aquela que quer convencer as pessoas. Não, não é sobre convencer o outro que eu sou boa, que eu sou isso, que é aquilo. O que o outro pensa é problema dele. Agora, quem eu sou de verdade é que faz toda a diferença. E quando eu me conecto com o meu coração, o que que vai acontecer? Aquilo que nasce de um coração alinhado é a nossa própria verdade. Isso é que vai fazer diferença. Por quê? Porque se eu tenho a minha verdade, isso vai fazer toda a diferença. E agora eu pergunto para vocês: faz sentido isso para vocês? Algumas de vocês já foram aqui escondidas os desejos de vocês? Porque às vezes a gente não se dá conta e a gente acha que é só as coisas grandes, mas não é. Às vezes é uma pizza que a gente escolhe, que a gente, eu sempre falo da pizza porque tinha uma paciente minha que ela disse assim, ela ia jantar e aí ela falou assim, ah, a gente vai comer pizza. Eu disse, qual é a tua pizza preferida? Aí ela falou assim, ó, eu nunca como minha pizza preferida porque a minha filha e meu marido que escolhe sempre. Aí eu falei, então hoje tu vai escolher a tua pizza preferida. Então, é esses pequenos detalhes. E às vezes a gente se perde disso aqui. Então, Simone, como tu falou, né, faz sentido, porque quando a gente não deixa o nosso coração aparecer, a gente some também. Então, por isso que eu fiz esse coração aqui para vocês, bem grandão aqui, para vocês sempre lembrar que o coração de vocês ele pode brilhar. E ele brilha, só basta a gente olhar para a gente também. Porque quando esquece da gente, a gente faz isso aqui, ó, o nosso coração ele some. E aqui, né, eu fiz essa imagem dela escrevendo, porque às vezes a gente esquece. Então tem algumas coisas que a gente deve escrever. Muitas pessoas têm o hábito de escrever somente as coisas ruins, mas não. A gente tem que escrever as coisas boas, principalmente as coisas boas, porque é muito fácil de a gente esquecer. As coisas ruins, às vezes, elas ficam aqui, remoendo na nossa cabeça, enquanto que as coisas boas a gente acaba, às vezes, não abrindo espaço. Então, por isso que hoje eu fiz um dia tão especial para mim. Eu vou fazer isso, 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 isso. E eu fiz, gente, de verdade. E a gente pode fazer tudo, isso todos os dias. E eu não fiz só porque é meu aniversário. Às vezes eu respiro no coração e saio, que é o que eu mais gosto de fazer, é sair sem rumo. Então, assim, isso é o meu formato. Agora, cada uma de vocês tem algo que vocês gostam. E às vezes a gente até esquece, né? Faz sentido para ti, Hilda? Isso que a gente. Tem algum momento que vocês se sentiram desconectadas de vocês mesmas? Vocês estão aí comigo? Porque aqui deu que a minha internet tá meio ruim. Viu, Tati? Eu vou falar um pouquinho. Pode? Eu? Tá. Uhum. Pode, com Então, certeza. é,
fez sentido para mim, porque eu já passei por essa experiência aí, quando você falou de pizza, essas coisas. Eu vim descobrir, não tem muitos, deve ter uns 3 anos só, a partir quando que eu entrei na Coerência, me comunicando com as mentoras e participando dos encontros, né, que eu já fiz outras vezes também, eu reconheci esse lugar, que eu que Hum. tenho que escolher, que eu tenho que escolher, me escolher, né? E essa parte da pizza eu amei, né? Porque eu ia para a pizzaria, principalmente quando tem filhos, né, pequenos, e só deixava por conta do pai e delas escolherem. E hoje eu escolho a minha pizza preferida é marguerita, que eu amo. Então, eu Olha que já legal. amo. E eu já vou e escolho, então não é constante, mas quando eu vou sempre escolho essa. E fez muito sentido. Tipo assim, deu um toquezinho, numa pontinha assim, olha aí você, passou por isso, reconhecida, reconheceu e hoje está vindo, né, mostrando que você precisa acessar mais ainda o seu eu interior, diante Justamente. de outras situações. Muito bom, amei Que essa bom. Deb, fala. bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre escolhas, né, coerentes, né? Porque às vezes a gente se deixa escondida pelo nosso coração, pelas vontades dos outros, né? Então, às vezes são os pequenos detalhes, né? E aí, né, como a Ailda comentou, a questão da pizza, né, parece algo tão simples, né? Mas a gente vai se perdendo até que chega um momento que a gente se perde no grande também. Então, nada acontece lá já do grande. Não, né? Se a gente for pensar numa criança, num bebezinho, ele não nasce andando, né? Ele vai primeiro encaminhar, depois ele vai levantar, depois que ele vai começar a andar e depois correr, né? E assim também são os nossos desejos. A gente começa a deixar, a minha bebida preferida é água, né? Então assim, toma um chá, toma um café, toma uma Coca-Cola, toma um suco. Mas se eu gosto de água, por que que estão todo mundo me oferecendo isso? E aí, se eu fazer as vontades dos outros, eu vou esquecer de mim. E aí, o que que vai acontecer? O meu sistema nervoso ele vai ficar todo bagunçado e vai começar a vir as doenças, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, assim, ó. Eu vou olhar para o outro? Vou, mas eu vou olhar para mim também, a partir dos pequenos detalhes. Então, assim, qual é a roupa que eu gosto de usar? Qual é a cor que eu gosto de usar? Qual é o meu cabelo? Qual é o meu café da manhã, o que que eu gosto de tomar? Lembra, Simone? Não é o que todo mundo faz, é o que eu gosto que vai fazer bem para mim. Então, assim, de manhã, gente, eu amo minha panquequinha, não troco minha panquequinha por nada da vida. E assim, e é doce, a gente costuma falar, a gente costuma ouvir que, de manhã é bom comer salgado. Mas essa minha panquequinha me deixa tão feliz. Eu fui viajar, não tinha uma panquequinha, eu cheguei em casa, falei, ai meu Deus, não tem banana, o que que eu faço agora? Primeira coisa que eu fiz foi no mercado fazer banana para outro dia comer uma comprar, né, banana. Então, assim, o que que eu gosto de fazer? O que que eu gosto de comer? Não é que eu vou fazer sempre as minhas vontades, não. O movimento do coração é dar e receber. Então, mas é importante eu sentir o que é bom para mim também, né? Então, é sobre isso, assim, que a gente está comentando, tá? Débito que chegou agora, né? E aí, gente, esse lugar, né, que nos leva a fazer essas escolhas, a fazer a gente olhar para a gente também de uma forma assim mais coerente, ele nos leva para os nossos desejos essenciais. E o que que são esses nossos desejos essenciais? Né? São aqueles desejos que a gente tem no coração. E os desejos essenciais, eles são aqueles desejos que eles vão nos levar para um lugar que é meu, para o outro e para o todo. Então, assim, quando a gente fala em desejo essencial, né, tem alguns tipos de desejos. Isso aí daí é uma outra aula que eu dou, mas hoje a gente vai falar sobre desejo essencial. Esse desejo essencial, ele exige uma diferença entre aquilo que o mundo espera de mim e aquilo que o meu coração deseja. Então, isso, às vezes, para os adolescentes, né, principalmente, né, todos os pais esperam que sejam médicos, que sejam advogados, que sejam isso, que sejam aquilo. Mas e o que que o coração daquela criança, daquele adolescente deseja, né? E aí eu trago isso para nós, né? O que que o meu coração deseja? Porque às vezes o mundo espera da gente algo que a gente não pode dar.
Só que a gente se cobra tanto, 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 que a gente esquece dos nossos desejos. E hoje estou eu aqui, né? Dando essa aula para vocês no dia do meu aniversário. Por quê? Porque isso é um desejo meu essencial. Qual é o meu desejo essencial? Espalhar o amor pelo planeta através das diferentes formas de corações. E estar aqui falando para vocês sobre um coração que ele pode despertar, que ele pode também receber. Isso não tem preço para mim. Isso é o maior presente que eu posso receber, estar aqui compartilhando essa noite com vocês. Então, assim, e aqui eu coloquei, né? Muitas vezes a gente passa anos tentando atender às expectativas externas, né? E aí o nosso corpo ele sente. E a gente vai vivendo como se fosse assim, uma verdade. E acredito que você já deve ter ouvido isso. Uma mentira dita tantas vezes, ela acaba sendo verdade. Você já deve ter ouvido isso, né? Então é sobre isso. Sim, Porque o nosso corpo, ele, quando ele está em processo de alerta, quando ele está nisso aqui, ó, sem nos conectar com o nosso coração, ele vai acreditando que aquilo é verdade, que aquilo é o melhor para mim. Ah, mas a pessoa disse que tomar café da manhã às 8 horas da manhã é a melhor coisa. E aí eu vou lá, tomo um açaí, achando que aquele café da manhã é a melhor coisa. E não é. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu quando eu estava viajando. Faz muito sentido, não tinha pensado nisso, mas agora me veio esse exemplo. Eu gosto bastante de camarão. E como eu estava na praia, né, eu pedi na minha cabeça camarão. Só que estava escrito calamari, e calamari não é camarão em inglês. Calamari é aquelas, como é que fala? É a lula. E aí, na minha cabeça, eu tinha pedido camarão. E aí veio, né, empanado tal. E aí eu comecei a comer aquela lula. Eu pensei, gente, mas que gosto estranho. Esse camarão, ele tá muito estranho. Será que é fake, né? Porque aqui nos Estados Unidos tem muita coisa que eles fazem artificial em laboratório. E aí eu fui comendo aquilo, e aí eu fui acreditando que aquilo era um camarão. E aí no final eu falei assim, gente, esse camarão tá muito estranho. Eu falei pro meu marido, esse camarão tá muito estranho. Daí ele falou assim pra mim, isso aí não é camarão. Tu não pediu camarão, tu pediu calamari. E aí eu falei, sério? Então assim, gente, no final eu já tava acreditando que aquilo era camarão. Por quê? Porque a gente vai fazendo de conta. E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai entendendo que aquilo é verdade. Mesmo não tendo gosto, tipo assim, não é um gosto muito bom, mas tá tudo bem, é o camarão daqui, digamos assim, né? Eu pensando, passando isso pela minha cabeça e acreditando que aquilo era. E aí aquilo foi me gerando é bem isso aqui, ó, um cansaço, sabe? Porque eu tentava assim, ó, tipo, mas não tá, sabe aquela coisa de feeling? Mas eu tô comendo e não é aquilo, sabe? Não é aquilo que eu tô comendo, não é aquele gosto. Então, às vezes, aquilo vai gerando ansiedade, vai gerando estresse. Claro, isso não gerou tudo isso em mim, porque era uma coisa simples, né? Mas assim, quando é algo do outro, digamos assim, que que eu esqueço do meu coração, isso vai gerando ansiedade, vai gerando irritação, vai gerando sensação de vazio. Por quê? Eu não estou mais vivendo, né? E aí, qual é o meu propósito? Eu nem sei. Por que que tanta gente fala assim, ó, qual é o propósito de vida? Agora tá uma moda aí, né? Todo mundo procurando propósito de vida. Por quê? Porque as pessoas acabam esquecendo de quem elas são. E aí elas ficam aqui em cima daquilo que o mundo espera delas. O que que o meu marido espera de mim? O que que o meu filho espera de mim? O que que a minha amiga espera de mim? O que que a professora espera de mim? O que que o outro espera de mim? Né? Então hoje eu vim aqui sem expectativa. Fiz a nossa aula, programei ela hoje e eu disse assim, eu vou fazer para ela para mim também, para eu também me dar conta das coisas que eu estou dizendo para vocês, porque às vezes a gente esquece. Né? E quando a gente olha de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, quando a gente se abre e se permite a ser quem a gente é de verdade, as coisas fluem. Então, assim, eu não fiquei estudando, estudando, estudando. Eu só pensei assim: eu vou falar algo do meu coração. Sem expectativa, não pensando assim, elas vão gostar, não vão. Eu vou dar o meu melhor. Então, é isso que vai fazer a diferença. Por quê? Porque quando a gente dá o nosso melhor, o outro pode pensar o que ele quiser. Porque daí é uma expectativa dele, não minha, né? Então, sempre que alguém vir falar alguma coisa para vocês, é,
olhar, né? Trazer você, mas isso está errado, isso aquilo. Esse é o teu ponto de vista. E não precisa brigar. Às vezes, como eu falei anteriormente, às vezes só o silêncio basta. Então, assim, por quê? Porque essa é a minha verdade. E a verdade do outro pode ser outra, né? Quando a gente fala de religião, quando a gente fala de política, quando a gente fala de futebol, cada um tem a sua, né? E tá tudo bem também, assim como a nossa opinião. Só que o importante é a gente não se deixar sumir, é a gente deixar nosso coração sempre à mostra. E aí, quando a gente fala de desejos essenciais, eles estarão sempre alinhados com a nossa essência. E quando a gente fala de essência, onde é que a gente se conecta? É no nosso coração, não é em outro lugar. Não é sobre pensamento, não é nada sobre isso. É sobre o que brota no nosso coração. E como que eu vou trazer para fora o que brota no meu coração? Através de práticas, através da coerência, através das pequenas coisas que eu consigo enxergar com amor, através das pequenas escolhas que eu faço por mim também. Então, os desejos essenciais, eles não nascem do medo. Porque assim, se eu tiver medo de que algo que eu estou fazendo está errado, já perdi a essência. Eles também não nascem da verdade do outro. Então, assim, eles nascem da verdade nossa, aquilo que é meu. E a gente vai sentindo. Então, quanto mais a gente se conecta com o coração, quanto mais a gente se conecta com essa intuição, mais a gente vai chegando próximo dos nossos desejos essenciais. Ah, Tati, mas eu já tô com 50 anos como tu. E agora, eu vou encontrar meu desejo essencial? Vai. Mas às vezes não é só no trabalho, porque quando a gente pensa em propósito, a gente acha só que é pro trabalho. Ai, qual é o meu propósito de vida? Não, gente, às vezes o trabalho a gente precisa dele para sobreviver. Mas dentro da minha família, às vezes eu tenho um propósito. Qual é o propósito que eu tenho comigo mesma? Porque a gente está aqui, é a gente que nasce com a gente, é a gente que morre com a gente. Então, qual é o propósito que eu estou tendo comigo mesma? Qual é o meu desejo essencial comigo mesma? Porque quando todo mundo fala de propósito de vida, a maioria vai para o trabalho, né? Ah, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Mas qual é o meu propósito comigo mesma? Quais são os caminhos que eu quero trilhar? Como eu tenho me aproximado de mim mesma? Como está sendo a minha comunicação comigo mesma? Então, aqui, eu trago vocês para esse slide aqui, que ele vai falar um pouquinho, né? Quando você aprende a ouvir o seu coração, suas escolhas deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser guiadas pela sua essência. E aí é que eu coloquei algumas coisas, né, relacionadas. Então, assim, quando a gente está conectado com o nosso coração, os nossos pensamentos, eles vão diminuindo. As nossas crenças, as nossas memórias, os nossos aprendizados, eles vão sendo transformados. E aqui, né, quanto mais a gente se conecta com o nosso coração, aí aqui eu coloquei realmente um coração humano, mais a gente vai acessando a nossa intuição, as nossas emoções, a gente vai aprendendo que acolher as emoções, sejam elas positivas ou negativas, tudo isso faz parte. A gente começa a acessar a nossa verdade. E a verdade não é quer dizer que é ficar julgando o outro, ficar. Não, não é nada disso. É entender que nós também temos a nossa verdade, nós também temos o nosso valor, nós também temos as nossas decisões e os nossos desejos, né? E quanto mais a gente se conecta com a nossa essência, mais a gente vai sendo presente, né? Eu sempre gosto de falar assim, quando a gente se conecta com o nosso coração, a gente percebe que o presente do momento presente, né? Então aqui a gente começa a fazer também as melhores escolhas, porque elas vão ficando alinhadas com a nossa essência, com nossos valores e principalmente com o nosso coração. Por quê? Porque a gente lembra de olhar para a gente também. Então, assim, eu quero ir por aqui hoje. Tudo bem, eu vou. Mas amanhã eu vou por aqui também. É sempre olhar a palavrinha também. Eu até falei antes, Deb, para anotar essa palavrinha assim também, né? Para deixar ela assim bem em destaque. Por quê? Porque eu vou olhar para o outro, vou, mas vou olhar para mim também. Fazer o movimento realmente do coração, né? Eu vou olhar para mim, vou, mas vou olhar para o outro também. Né? E quando a gente está, né, fazendo parte dessa nossa essência, quando a gente consegue acessar isso, esse dar e receber, isso vai impactar no outro.
nas relações mais saudáveis, a gente vai ter mais empatia, a gente vai ter mais compreensão e conexão verdadeira. Por quê? Porque eu vou falar para o outro do que eu gosto também. E aí vai ser verdadeiro, porque eu não vou ficar, então tá, eu vou falar para o outro só porque eu quero agradar o outro. Não, eu vou falar para o outro o que eu gosto também. E aí a gente não vai esconder o nosso coração. Então, o desejo essencial, ele está sempre linkado. Primeiro eu, depois o outro, e isso vai impactar em todo o planeta. Por quê? Porque as suas ondas eletromagnéticas, elas, como a gente falou lá anteriormente, elas vão reverberar e contribuir para o mundo melhor. Por quê? Porque sou eu, o outro e o todo. E aí aqui, né, eu trouxe aqui embaixo para vocês, o que que os desejos essenciais eles nos levam? Para o amor, para as relações mais verdadeiras. Ele traz paz. Por quê? Porque eu vou olhar para o outro e para mim também. Eu vou conseguir enxergar e mostrar o que tem no meu coração. E aí eu vou também estar alinhado com o quê? Com o meu propósito. Por quê? Porque eu vou sentir e realizar o que é de verdade para mim, né? Então, assim, talvez o propósito nosso, ele muda todos os dias. Hoje, meu propósito era o quê? Comemorar o meu aniversário aqui com vocês. E foi um propósito verdadeiro. Ninguém me obrigou. A Camila perguntou, tá, tu vai fazer teu aniversário? Eu falei, vou. Ninguém me obrigou. Eu vim porque eu quis, né? Então isso é um desejo essencial. E aí fica leve, sabe? Fica, fica gostoso. Isso se torna um propósito, né? Então assim, e isso vai fazer com quê? Com que a gente evolua, com que a gente continue crescendo, evoluindo, tendo mais expansão de consciência e cada vez mais olhando para as nossas escolhas do nosso coração. E aí, aqui eu coloquei serviço, né? Por que serviço que eu coloquei aqui? Porque quando a gente fala de propósito, que todo mundo está procurando esse propósito lá fora, não é lá fora, é tudo aqui dentro. E esse propósito, gente, às vezes, né, quando a gente começa a procurar o propósito todos os dias da nossa vida, a gente começa a entender que o que é propósito de vida? É contribuir e fazer o bem, seja ele para mim, para o outro ou para o todo. Muitos encontram esses propósitos de vida no trabalho. Sim, encontram. Mas muitos encontram na família, muitos encontram em grupos de oração, muitos encontram em ajudar alguém na rua. Então, o propósito que eu trago para vocês hoje é o propósito de mim comigo mesmo. Como que eu vou olhar para mim para ter mais amor, mais paz, encontrar esse propósito dentro de mim para eu crescer, porque quando eu cresço, quando eu evoluo, eu vou contribuir para o todo. E até as minhas escolhas, elas também vão contribuir para o todo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa acha que está fazendo bem para ti e não está. E se tu não falar nada, ela vai continuar fazendo. Então, quando a gente coloca, a gente se posiciona para a gente também, isso vai trazendo mais liberdade, mais autenticidade e expressão. Por quê? Porque a gente não vai fazer só mais o que o outro quer. A gente vai fazer o que a gente quer também. E aí, né, olhando, pensando e sentindo um pouquinho sobre isso, eu gostaria de fazer um convite para vocês olharem um pouquinho para trás da vida de vocês e lembrarem de alguns momentos que vocês se desconectaram nesse primeiro momento. Mas principalmente olhar para vários momentos que vocês fizeram escolhas por vocês também. E aí, quero que vocês coloquem isso na balança. E vocês podem compartilhar aqui, se vocês sentirem o desejo, né, se quiserem, ou escrever também no chat, mas seria interessante, assim, para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre como a gente escolhe as nossas coisas, como a gente tem feito por nós e pelo outro. Quantas vezes esse coração ele foi espremido? Quantas vezes eu consegui expressar os meus desejos? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho para a gente ter também um olhar diferente, uma experiência diferente, porque aqui, né, esse clube é realmente para trazer essa experiência, não é só sobre teoria, não é só sobre a minha verdade.
Agora é sobre a verdade de vocês. E aí eu vou parar de compartilhar só um pouquinho para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Alguém gostaria de começar? E se não quiserem, tá tudo bem também. Só precisem me direcionar, né? Queres Oi, falar? Fala, o eu. que acontece? Hoje mesmo, isso aconteceu comigo, porque eu trabalho com pessoas e pessoas diferentes, né? Eu tô com uma pessoa recente lá no trabalho, fazendo teste, Uhum, e hoje eu, assim, como é, empreendedora, e eu quero que a coisa saia do meu jeito, né? uhum, Assim, eu direciono uma tarefa ou coisa assim e peço e espero o resultado. E hoje, é, essa pessoa que está em teste, ela foi bem desafiadora em alguns momentos. E o que é que eu fiz? Eu, eu parei e não falei mais nada nesse momento, né, que essa pessoa desafiou. Eu fiquei com muita com raiva, irritada, chamei para ela vir para conversar e ela não veio, né? Assim, ela não respondeu, mas também não veio, já havia a resposta, né? E eu fui uhum, meu café, fui tomar o meu café, e tomei o meu café, e eu organizei minhas coisas e não fiz mais. E assim, e hoje à tarde, até um pouco antes de eu vir para cá, eu vi assim, eu falo, essa pessoa teve essa ação por, por imaturidade, por falta de experiência, de vivência, de convívio, de uma oportunidade. E uhum, sabe, assim, que ela saiu para o almoço, retornou e tal, retornou e tal. E foi muito bom para mim uhum, eu ter essa percepção. Então, para mim, esse exemplo aí que você deu tocou profundamente aqui em vários pontos do meu dia a dia, porque eu trabalho, você sabe, eu trabalho no comércio, né? Eu tenho um uhum, comércio ativo e é desafios constantes, né? Eu tenho que uhum, lidar com meus colaboradores, eu tenho que direcionar tarefas e espero o resultado, né? uhum, E quando às vezes eu espero não saiu do jeito que eu determinei, mas aí agora o que que eu faço? Eu vou com calma, com tranquilidade e converso com a pessoa e tento corrigir. E essa de hoje foi assim, muito. Sei, ela não vai ficar, ela já sabe que ela não vai ficar, ela não preenche. uhum, Mas assim, os dias que ela está lá, hoje mesmo ela trabalhou, ficou ainda lá, trabalhando correto. E uhum. eu me dei até os parabéns dessa minha reação. Que se fosse antes de eu conhecer a coerência, eu teria agido diferente, E sabia? assim, Hilda, é, e aí quando a gente está trabalhando com a nossa essência, a gente consegue se posicionar também, né? Porque assim, tu é dona de um comércio, as pessoas também precisam respeitar para serem respeitados, né? E tem algumas coisas que faz parte das normas, digamos assim, do ambiente, né? Então, assim, as pessoas também têm que olhar de uma forma que seja coerente, no sentido assim, o que que é bom para mim também, porque sempre, gente, assim, ó, o desejo essencial, ele leva para vocês assim, ó, qualquer pessoa vai, tem que ser bom para mim, para o outro e para o todo. Então, assim, eu tô aqui, né, falando com vocês. Tá muito bom para mim, porque eu fiz essa escolha, né? Tem que ser bom para vocês também, para vocês captarem alguma coisa, para entenderem alguma coisa, para poder fazer a diferença no todo. Então, será sempre assim. Ah, eu dou aula, então vai ser bom para mim, vai ser bom para o outro fazer alguma coisa pelo outro. Então, o desejo essencial, ele sempre vai levar para esses três passos, né? Então, ó, para mim, para o outro e para o todo, tá? A Debbie colocou aqui, então, voltei para a época da escola até uns 2 anos atrás, para ser bom, benquista, a fofinha, a legal. Eu agradava sempre dizendo: tanto faz, como quiser, deixa que eu faço, mesmo contra a vontade. Ficava com raiva de mim e muito infeliz. Sigo mudando e sendo mais assertiva. Não consigo falar. Ah, tá, não consigo. Tá, tá tudo bem, tá?
Mas é bem sobre isso, Deb, sabe? Eu estava comentando no começo que quando a gente vai fazendo só as vontades dos outros, a gente vai ficando escondendo o nosso coração. Então eu sempre falo, eu sempre dou isso aqui, eu sempre dou esse exemplo. E é tão interessante que esse coração, ele nunca tá aqui. E hoje ele estava aqui bem grande, assim, para eu mostrar para vocês. Então, assim, a gente quer ser sempre a boazinha, né? Por quê? Porque lembra lá um slide que eu falei lá atrás? A gente quer criar as expectativas do mundo. E aí, quando a gente vai fazendo as expectativas do mundo, putz, acabou. Aí a gente vai murchando, a gente vai se desconectando, e é aí onde vai nascendo as doenças, né? Porque a gente só vai olhando para o outro, a gente esquece da gente, aí eu vou comer o que o outro quer, vou fazer o que o outro quer, né? Eu vou, em vez de eu tomar água, eu vou comer, vou tomar refrigerante, né? E por aí vai, né? Então, é isso que a gente precisa olhar para a gente também, tá? E aí aqui eu faço o convite para vocês. Devemos olhar para o passado, por isso que eu perguntei para vocês no passado, como referência e não como residência. Eu vi essa frase hoje e eu achei que ela faz muito sentido. Porque às vezes a gente olha lá para o passado, ah, eu fiz isso, fiz aquilo, e a gente fica se remoendo. Não, aquilo serviu para a gente aprender alguma coisa. E aí eu coloquei essa imagem aqui, linda, maravilhosa, que eu achei assim muito fofa. E aí aqui, né, ela olhando para o passado, mas ela está no presente e ela tem todo o direito de escolher o futuro dela, né? Então, assim somos nós, né? A gente está aqui no presente porque é só ele que importa. O restante já foi, né? E a gente pode e deve olhar para o nosso passado, mas como uma experiência, né? Como como uma referência, né? Não como residência. Porque quando a gente fica lá, morando no passado, a gente não consegue evoluir. A mesma coisa, a gente fica presa. Por quê? Porque a gente não está no aqui e agora, a gente não está no presente, a gente não está pensando lá no futuro, o que que isso pode me afetar, né? O que que eu aprendi, né? Porque as coisas ruins vão vir. Agora, quando eu começo a olhar para o meu coração, tudo muda. Quando eu começo a olhar para o meu passado e olhar com amor, eu consigo viver no meu presente, guiado para um futuro melhor, né? Então, assim, tudo que a gente já fez, de querer ser boazinha, de querer ser isso, tá tudo bem. Faz parte do que a gente aprendeu, né? Faz parte das nossas crenças, faz parte do que muitas coisas vieram pra gente, que são passadas de geração em geração, mas eu tenho todo o direito de mudar daqui para frente, né? E quando a gente fala dessa forma, a constelação familiar e outras abordagens falam muito sobre isso, né? A gente vai mudando, né? A gente é o que pode mudar a próxima geração. E quando a gente fala isso, a gente tem que olhar com muito amor o que a gente aprendeu, o que os antepassados nos trouxeram, porque foi aquilo que eles conseguiram e tem tantas coisas boas, né? Então, assim, não é só olhar, ah, vamos olhar para os antepassados e vamos mudar. Não, calma. Algumas coisas a gente também precisa ficar. Algumas coisas fazem parte do nosso passado. E tá tudo bem. Então, ali, né, é o que a gente colocou lá no início, que a Simone e a Hilda escreveram, né? A gente vai estar sempre conectada com alguma coisa que aconteceu no nosso passado. Vão ter as lembranças, mas aí a gente acolhe e se abre para permitir que algo novo possa acontecer, algo novo possa mudar dentro de nós, né? E aí aqui eu volto novamente para uma frase que a gente sempre costuma usar. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, aqui, né, eu trouxe essa imagem assim para a gente refletir um pouquinho sobre ela. Essa moça aqui, né, muitas vezes a gente tem esse hábito. Ah, eu não sou suficiente. Nunca é bom o bastante o que eu faço. Eu não mereço. Ai, eu tenho medo de errar. Eu não confio em mim mesma. Ai, eu não dou conta. Né? Então, tudo isso vem pra gente. Quantas de vocês aqui já passaram por isso? Será que foi só eu que passo por isso? Com certeza não, né? Mas aí a gente tem que ter essa percepção, né? Então, quando a gente vai se conectando, quando a gente vai aprendendo, porque todos os dias é um aprendizado, né? A gente vai observando e reconhecendo
o que vem de fora, o que me afeta por dentro. Então, assim, quando que eu ouvi falar que eu não sou suficiente? Quando eu ouvi que eu não dou conta? Onde é que eu peguei que eu não sou boa? Porque às vezes a gente pega de outras gerações. E aí a gente vai acreditando que aquilo tá tudo errado. Por quê? Porque eu desconectei do meu coração. E aí, tanto hoje, né? Hoje principalmente, tem tanta informação, que parece que a gente tá errado. Que parece que eu comer minha panquequinha da manhã tá errado. Porque tem que tomar suco verde, tem que tomar café sem açúcar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo bem a gente ouvir, a gente evoluir, a gente crescer para o bem do nosso corpo, né, das coisas, mas como eu tenho olhado isso para mim, o que realmente é essencial para mim? E aí, quando a gente trabalha a coerência, o que que vai acontecer? A gente vai relembrar de quem a gente é, dos nossos princípios, das nossas verdades. E quando a gente se conecta, né, que a gente faz a respiração, o que que vai acontecendo? A gente vai ficando mais presente, a gente vai tendo mais autenticidade. E a gente vai entrando, assim, encontrando aquela verdade que é só nossa. Porque o outro tem a verdade dele. E tá tudo bem. Mas eu também tenho a minha, né? E aí a gente vai tendo um pouco mais de compaixão pelo outro. Por quê? Porque eu entendo que ele não concorda. Mas tá tudo bem. Eu também não concordo. Então, quem vai se deixar levar pelo seu coração? Então, quando essa verdade ela fica leve, a gente vai tendo mais compaixão, mais empatia. Por quê? Porque isso é verdade do outro. Foi o que ele aprendeu, né? Foi o que ele foi ensinado. Então, assim, se a gente fosse pensar, hoje é meu aniversário. Ai, Tati, mas tu vinha aqui, né? É o que eu mais amo fazer e tá tudo certo, né? Mas a primeira coisa que a gente tem a olhar é, nossa, mas como assim, né? Assim, como assim eu tomar meu café da manhã com panquequinha ou tomar meu açaí, né? Porque a gente às vezes se perde disso aqui, gente. E quanto mais a gente entra em coerência, mais a gente vai tendo clareza, mais a gente vai tendo compaixão com o outro e com a gente também. Então, assim, hoje, eu dei o exemplo, né? O que que eu fiz? Eu fui caminhar. Por enquanto, eu não ganhei flores ainda, fisicamente, de alguém, flor cortada. Mas eu fui caminhar. Gente, depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Eu vi tantas flores lindas, tantas, 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 que eu vi até amarela que eu lembrei de ti, Simone, daí, como eu te falei, né? Então, assim, quando a gente vai entrando em coerência, a gente vai recebendo tudo isso. E aí, a partir do momento que eu vou sentindo, porque é sobre sentir, gente, não é sobre cabeça, tá? É sobre sentir. A partir do momento que eu vou sentindo, eu começo a escolher e eu entro em ação. Aí eu vou escolher o quê? O que me faz bem também. E aí, o que me faz bem é falar de forma mais harmônica, é entender que o outro também pode ter os desejos dele. E aí, quando a gente consegue fazer essa escolha, a gente consegue entender. Eu estou me respeitando. Eu confio em mim. Eu mereço. Eu sou capaz. Eu escolho com amor, porque sempre é uma escolha. E isso eu quero ensinar bem direitinho para vocês. Porque assim, quando eu escolho por mim, eu já sei o que eu quero. Agora, quando eu vou fazer pelo outro, tá? Isso eu quero que vocês deixem bem. Isso, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, porque isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando eu vou escolher e decido comer a pizza do outro, por exemplo, já que a gente está falando de pizza aqui, eu vou escolher com amor, porque foi uma escolha. A partir do momento que eu escolho, mesmo sendo a escolha do outro. Conseguem entender isso? Porque quando a gente escolhe, diz assim, eu escolhi do outro porque, eu escolhi porque ele quer sempre assim. Então faz, fica no teu desejo que fica melhor ainda. Porque a escolha do outro, ela tem que ser uma escolha minha, porque eu escolhi fazer pelo outro. Fica claro? Então, ótimo, porque é isso que tem que ficar claro. Porque senão, gente, sabe o que acontece? A gente volta para esse aqui, ó. Porque eu tô sempre fazendo pelo outro, eu tô sempre, sempre naquela mesma historinha aqui. E o negócio é sair dessa historinha e ir para outro local.
outro lugar que vai me levar para os meus desejos essenciais. Por quê? Lembra, desejo essencial é para mim, para o outro e para o todo. Então, quando eu decido fazer pelo outro, porque isso é uma decisão minha, eu estou fazendo essa decisão de fazer pelo outro. Então, eu vou fazer com amor. E aí, aqui, quando eu faço com amor essa escolha, eu estou escolhendo evoluir. Porque lembra, é pelo outro e por mim também. E aí, gente, de verdade, quando vocês começam a fazer isso, vocês vão. Aqui a palavrinha está suficiente, mas eu vou abrir um parênteses aí. Quando eu falo de suficiente, é que a gente abre um espaço tão grande, tão grande, tão grande dentro da gente, que a gente consegue transbordar das nossas essências, das nossas verdades. É algo que vem, assim, ó, que transborda realmente. Sabe quando a gente faz lá no Ilhas de Coerência, a gente faz para mim, para o outro e para o planeta? É sobre isso. E desejo essencial é sobre isso também. Então, aqui eu falei assim, ó, e aí eu vou fazer uma atividade com vocês agora, né? Que é sobre os desejos essenciais, para vocês começarem a olhar pelas pequenas coisas. Porque quando vocês começarem a dar os primeiros passinhos, quando vocês menos perceberem, vocês já vão estar lá correndo, andando, sozinhos. Então, assim, quando a gente fala de desejo essencial, a gente não fala, ou de propósito de vida, a gente não começa a falar da coisa grande. Vocês acham que eu encontrei meu propósito de vida assim? Não. Depois de não sei quantos anos, que daí eu fazer o caminho de Santiago de Compostela, que eu encontrei meu propósito de vida. Mas até então, meu propósito de vida era ajudar as pessoas. Ou ser uma pessoa melhor. Esse sempre foi meu propósito. Então, agora aqui, né, eu vou fazer esse convite para vocês. Se o seu coração pudesse, sem medo nenhum, de decidir hoje qual seria o desejo essencial que ele revelaria, e o que mudaria na sua vida se você começasse a honrar esse desejo a partir de agora. E aí, a gente vai fazer uma atividade. O que que a gente vai fazer? Tá? Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer a primeira coisa, tá? O essencial é. Vou voltar aqui. Se o meu coração pudesse falar sem medo hoje, qual desejo essencial ele revelaria, tá? Então, assim, ó, qual desejo meu coração iria mostrar? Se eu não tivesse medo, se eu não tivesse insegurança, sabe aquela coisa que fala assim, ó, se eu não precisasse de dinheiro, o que que eu faria? Só que a gente não está falando em propósito de vida relacionado a trabalho somente. A gente está falando propósito de vida relacionado aos meus desejos essenciais, tá? Que isso é muito mais profundo do que meu trabalho. E o que que isso mudaria na minha vida? Se eu honrasse esse desejo essencial a partir de agora. Então, como é que a gente vai passar? A gente vai fazer uma respiração focada no coração, né? Para a gente se comunicar com a gente mesmo. E essa técnica aqui, gente, ela também pode ser feita para outras pessoas, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a gente vai passar um estado coerente, né? Com o coração antes de se comunicar para compartilhar e receber informações eficazes. Só que aqui a gente vai primeiro fazer um estado de coerência para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente se comunicar com a gente mesmo. Como se fosse assim, ó, eu tô conversando comigo e sentindo de verdade o que tem no meu desejo essencial. E aí, o segundo passo é o quê? A gente vai ouvir a essência do que está sendo dito lá no nosso coração, sem julgar, sem entrar assim, ó, é isso, é aquilo. Não. A gente vai só ouvir o que a gente tem para a gente dizer mesmo, o que o nosso coração está nos dizendo. E aí, aqui, o próximo passo é falar de um tom genuíno e considerar o que você vai dizer como se isso pudesse afetar os outros. Então, assim, ó, eu vou primeiro respirar no meu coração, a gente vai fazer a prática. E aí, de forma muito genuína, eu vou ouvir o meu coração, o que que ele tem para me dizer a partir do meu desejo essencial. E ali, a partir dali, você vai poder expressar para a gente ou para você mesmo quais são os seus desejos essenciais. E aí, aqui, a gente vai confirmar a essência do que você ouviu de você mesmo. E o que que isso vai impactar? Eu, o outro e o todo. Então, eu vou conduzindo vocês,
E aí eu vou explicando melhor, porque senão vocês vão esquecendo também, tá? Então agora vamos voltar a nossa atenção novamente, né, para o nosso coração. Então eu vou pedir para vocês também fecharem os olhos e a gente vai respirar mais lenta e mais profundamente que o habitual. Então vai se conectando com a sua respiração, aquela respiração que é só sua. Vai sentindo as suas batidas, vai se percebendo, sem julgamento. Se entregue para esse momento. Se acolha, se abra. Vai se abrindo para receber o que vem do teu coração. Para entender um pouquinho sobre o que é uma coerência relacionada com os desejos essenciais. Vai acalmando ainda mais. E vai lá no seu coração, naquele lugar que só você sabe, só você conhece. Vai levando essa atenção para ele. E vai dando um oi para começar essa comunicação. Vai conversando com ele, vai acolhendo, vai fazendo uma comunicação interna e vai observando o que você vai dizendo, vai sentindo a sua conversa. Vai agradecendo e, ao mesmo tempo, vai trazendo aquilo que só você sabe. E de uma forma muito genuína. Agora você vai se conectar ainda mais. E ao mesmo tempo que você vai conversando, você vai ouvindo as respostas que ele te traz. Vai perguntando para o seu coração: qual é o meu desejo de hoje? Qual é o meu desejo essencial nas pequenas coisas? Qual é o meu desejo essencial na noite de hoje? Qual é o meu desejo do meu passado que eu gostaria de deixar de ser residência e sim referência? Qual é o meu desejo essencial que vai ajudar a mim, ao outro e ao todo? Fique um pouquinho. Novamente, vai respirando, voltando a sua atenção para a sua respiração. E dentro de cada uma de vocês, o tempo de cada uma. Se precisar de mais tempo, pode ficar também. Mas se já conseguiu se conectar, vai voltando a atenção para o ambiente externo.
E agora, dentro do tempo de cada uma, só me localiza se já voltaram, se ainda estão, né? Se não voltaram, tá tudo bem, a gente aguarda. Mas quem voltou, só coloca um coraçãozinho na tela. Ótimo. Vai sentindo o seu desejo essencial. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, se vocês conseguiram se conectar com o coração, porque às vezes, gente, é tão difícil a gente se conectar com quem a gente é de verdade, que a gente acaba esquecendo, porque são tantas coisas que nos foram impostas que a gente às vezes esquece de olhar para os pequenos detalhezinhos do dia de hoje. Então, para o dia de hoje, vamos ver assim, se vocês foram mais longe, mas para o dia de hoje, o que vocês conseguiram trazer como desejo essencial? Qual é o desejo que eu tenho para hoje? Sabe? Aquele desejo assim, "Ah, meu Deus, que coisa boa! O que que vocês têm para hoje? Alguém gostaria de compartilhar com a gente? Posso falar? Fala Eu então, né? acho que é tudo relacionado à comunicação, coerente, compassiva, assertiva. Sabe assim, aquela comunicação onde você interliga os conhecimentos e isso se reflete na voz, na fala, no tom, enfim, toda essa parte da oral mesmo da comunicação. E aí eu vou um pouco mais longe, chegando assim até a voz cantada bem melhorada. Uhum. E deve, assim, ó, vamos ainda um pouquinho mais profundo. Às vezes, não falar também é uma fala, né? Às vezes o silêncio também é fala, o olhar às vezes é uma fala, né? Então, assim, porque às vezes a gente, ai, eu quero falar doce, isso, aquilo, mas cada um tem o seu jeitinho. Então, isso também é importante, né? Desculpa, complementando, não só na comunicação interpessoal, mas assim, uma comunicação de me expor mais, de levar um conhecimento, de, sei lá, mini palestras, assim, sabe, com Uhum. pequenos grupos, ampliar mais e não ficar tão no casulo. Ti, né? É, justamente. Porque às vezes a gente, por quê? Lembra naquele slide que tinha lá? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou suficiente, porque a internet mostra tanta coisa, né? Esses dias, uma mulher da minha cidade, ela é costureira, e eu adoro ela. Quando eu vou para o Brasil, eu faço roupa com ela, e a gente sempre tive muito, assim, carinho por ela, sabe? E ela me manda uma mensagem assim, ela sempre manda mensagem para mim, eu sempre respondo. E ela mandou uma mensagem assim, Tati, olha como são as coisas. Ela falou assim, eu sei que tu tá famosa. Eu falei assim, gente, famosa? Como assim? Ela disse, porque já é uma senhorinha, e talvez pelo fato de ela ver eu estar sempre na internet, nas redes sociais, ela falou assim, eu sei que tu tá famosa, mas sabe que eu te admiro tanto? Porque tu continua igual. Aí eu falei assim, eu nem sabia que eu tava... Aí eu mandei rir pra ela, eu falei assim, eu nem sabia que eu tava famosa. Mas porque às vezes a gente cria algo que nem é nosso, são expectativas do outro, né, Deb? Então, assim, ó, e aí, quando você fala isso, né, lembra que eu comentei no nosso último encontro, eu falei sobre isso. Sou eu, o todo e o todo. Então, assim, ó, e aí, gente, é coisa simples, linkar uma coisa com a outra. A pessoa já nasce correndo? Não, ela nasce, ela engatinha, ela tem todo aquele processo. Eu já vou, começar fazendo uma palestra para 2.000 pessoas? Não, eu vou começar talvez com uma, com três. Olha o nosso grupo, hoje tem 4 pessoas. A nossa intenção é ter muitas pessoas. Mas se a gente não começasse, como é que a gente ia ter, né? Então, às vezes, é olhar para esse pequeno, né? Como tu falou, sair desse casulo. E eu só vou sair do casulo quando eu olhar para mim também. Porque se eu não olhar para mim também, tu vai estar olhando lá para um monte de curso que tu vai fazer, tu vai estar olhando para aquela lá que faz 500 cursos, tu vai estar olhando para aquela lá que já fez um monte de coisa, e aí tu não faz nada, porque tu vai ficar sempre se baseando no outro, Uhum, né? Então, assim, que esse desejo essencial, ele possa realmente vir assim, ó, o que que eu posso fazer por mim para sair desse casulo, que eu possa ajudar o outro para ajudar todo o planeta. Sempre será isso,
tá? Então que tu possa realmente sair desse casulo, Deb, e olhar pro teu coração, né? Obrigada por compartilhar, Deb, obrigada. Mais alguém gostaria de falar? O que veio no coração? Se teve de repente dificuldade ou conseguiu? Outra arte, eu vou falar um pouco. Eu estou com a garganta ruim. Então, sabe o que veio no meu coração? Vieram várias coisas, mas o que veio no meu coração mesmo foi que eu não me perca de mim. Eu estar sempre comigo, me observando e me acompanhando com carinho mesmo, como eu venho fazendo. Hum, Mas tudo isso eu venho fazendo e com muito, agradeço muito, muito mesmo, as práticas que eu venho fazendo desde quando nasceu, né, o grupo, e também essas mentorias que eu consegui fazer com você, com a Camila, assim, tem me ajudado bastante. E essas falas suas de lembrete também, de lembrar algumas coisas, me ajudam muito mesmo. E isso são semeaduras, né? Está tudo aqui plantadinho de vez em quando. Quando às vezes eu acho que eu esqueci, que eu não sou rápida para escrever, então não escrevo muito, né? Eu sei que ele vai ficar gravado aí eu fico pensando, eu acesso algumas coisas que eu achava que eu não lembrava, que eu não sabia, mas aí eu acho que fica ali umas camadinhas, com certeza. só esse acesso. E eu só agradeço. Agradeço também pela fala da Deb, que é muito incentivadora também, muito mesmo. Né? Essa fala dela de ajudar, é isso também que eu quero para mim e para os outros também. Hilda, que lindo isso de tu falar, sabe? Porque quando a gente cuida de nós, a gente consegue cuidar do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Porque tem no avião isso aí já é tão batido, né? Todo mundo fala, mas assim, ó, no avião tem aquela máscara, né? Na Bíblia está dizendo assim, ó, amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, como é que eu vou amar alguém se eu não estou me amando? Né? Como é que eu vou fazer algo para alguém se eu não faço para mim? Então, o coração, ele só tem essa função, dar e receber, o tempo todinho, o tempo todinho, o tempo todinho. Então, quando a gente olha para a gente, né, quando a gente olha para o nosso coração, para as nossas escolhas, a gente vai ficar mais leve. Porque, olha, eu estou fazendo para. Porque senão a balança não. Imagina assim, a balança não fecha, a conta não fecha. Né? Eu digo sempre assim, num relacionamento, hoje eu vou dar 60, amanhã eu vou dar 80, depois eu vou dar 30, depois eu vou dar 90, mas tem que ter esse equilíbrio, porque se não tiver, a relação não é saudável. Né? Então, assim, eu e a Camila, a gente se dá muito bem aqui, sabe? É uma parceria muito legal, assim, nós duas, porque a gente tem esse equilíbrio. Uma faz uma coisa, outra faz outra, e dá muito certo, sem cobrança, sabe? E às Sim, vezes, assim, ó, eu vejo por vocês também. Dá muito certo aqui. Uma conversa, uma complementa, né? Então, assim, é sobre isso, porque quando a gente está coerente, a gente consegue fazer por nós, pelo outro e pelo todo. Né? Então, essa que faz a diferença. Então, que bom, Hilda, que tu olha para ti também. Isso é muito, muito. Isso é a base de tudo da aula de hoje, sabe? Porque se a gente consegue ter uma comunicação coerente com a gente mesma, o que que vai acontecer? A gente vai chegar no final do dia menos desgastada. sim. E aí, tudo isso vai fazer diferença. Porque se eu não tô, se eu chego no final do dia menos desgastada, eu vou conseguir fazer uma comunicação mais coerente com a minha família, eu vou conseguir fazer uma escolha para minha comida, eu vou conseguir olhar para mim também, né? E aí é como a gente fala lá na primeira aula, né? Se eu chegar tudo estressado, eu vou atrapalhando tudo à minha volta. Não adianta, é assim que funciona. Então, chegar no final do dia com a nossa bateria carregada, para a gente, a partir do momento de olhar para a gente também. Gente, isso não tem preço, mas tem um valor gigantesco. Né? Eu tô, essas coisas pequenas, que para algumas pessoas são pequenas, mas para mim são grandiosas. Como eu colocar, abastecer meu gás, como eu mandar meu carro para o Lava-Jato sair lavadinho, bonito, como eu ter ido para o meu yoga, receber minha camiseta nova, que chegou, sabe, assim, são esses detalhes lindos e maravilhosos, Não né? é? É eu ir pra rua, ver um monte de flores e dizer, nossa, como eu tô sendo presenteada. Então, Gente, receber depois eu quero uma, contar pra você. Gente, a coisa mais linda, tanta flor, tanta flor. Gente, mas como eu sou presenteada com tantas flores. Então é sobre isso, sobre essa simplicidade mesmo, e né?
meu coração. Sinto o meu coração cheio, expandindo de felicidade, de alegria, né? Nessas percepções que eu tenho. E várias outras coisas que eu tenho. Falei com a minha filha, que eu amo, que eu adoro, Uhum. sabe? Que está sempre comigo, perguntando, querendo saber como eu estou. Então, é maravilhoso receber essa comunicação. Mãe, estou ligando só para saber como é que você está tudo bem? Então, isso é importante. Dizer eu te amo. Aham. Ô, Hilda, e aí, uma das primeiras palavrinhas que a gente colocou, abertura, acolhimento, permissão, né, e conexão. E essas Uhum. palavras estão todas conectadas, porque a gente só se permite, a gente só consegue se abrir para receber a partir do momento que a gente se permite, né? Então, Sim, assim, e de verdade, assim, ó, quando a gente se permite a receber, tudo muda, porque a todo gente mundo. se inclui, a gente se inclui, né? Uhum. Um exemplo da agora, do momento aqui, que a Deb escreveu assim, talvez não vai dar para eu ver, não foi isso que ela escreveu primeiro? Meninas, talvez eu não vou chegar, não sei o quê. Foi Ah, isso, Deb? eu não vi. Eu não vi no grupo. Ela Ah, colocou no grupo. coloquei no grupo, no Tá. WhatsApp. Eu não Sim, vi. Agora que eu vi. Aham. é. Tá. E aí, quando a Deb escreveu isso aí, eu mentalizei o coração, assim, com o coração. Eu falei, a Deb vai vir. Sabe, assim, uma força tão grandiosa assim, conectada com a Deb, que eu falei, ela vai vir, nem que seja no final, mas ela vai vir. Com Aham. tanta veemência aqui dentro de mim, como, ouvindo a Tati, e pensei nisso, viu, Deb? E foi essa, foi certeira, lá no seu coração. E é mesmo, porque a gente tem. Eu estava falando antes, Deb, eu fui caminhar, né? E tava, eu não sei se você chegou a pegar essa história, não, né? Da casa que eu voltei, que tinha um brinco de princesa. Hum, A É, Deb, quando a Deb não estava ainda, né? Então, é, eu fui caminhar, e aí eu passo por uma casa que eles até estão vendendo. E é uma casa que na área deles, eles têm várias flores de brinco de princesa. Então, todo ano eu vou lá admirar. Tanto é que eu compro aqui para casa. Só que a minha, ela fica às vezes tudo murchinha, porque pega sol. E na casa deles, a frente, assim, não pega sol. A parte da tarde, que é o mais quente. Esse ano só tem duas, bem gigantescas. E aí eu passei pela frente e tal. E aí eu tava lá, já pelo meio do caminho. Ai, gente, eu vou bater foto dessas flores, não daquela lá, das flores que eu encontrei pelo caminho. Mas a partir dali, logo em seguida da casa, eu vi umas flores bem bonitas, eu disse, ah, vou bater foto. E aí eu comecei a bater foto, bater foto. Aí eu fui por outro caminho. Fui por outro caminho, e eu pensei, ó, ai, não passei lá nos brincos de princesa, né? Aí eu entrei numa rua que eu nem sabia, não é, tipo assim, ó, eu entrei e não pensei, sabe? Eu entrei, não pensei, não sabia nem que caía lá. Sem mentira nenhuma, eu não sei como eu caí nessa casa. Eu não sei, até agora eu não sei como eu caí lá. uhum, Casa, e eu falei assim, ó, gente, como assim? Então, eu estava comentando com elas, né, antes, que é quando a gente coloca a nossa intenção de verdade, a gente solta, sabe? É como assim, sim, ó, eu fiz a minha escolha de ir por aquele caminho. Se eu fiz a minha escolha de ir por aquele caminho, ótimo. E aí as coisas fluem de uma forma que assim, ó, a gente não- às vezes a gente chega até a dar medo, assim, sabe? Porque, tipo, será? Quando eu vi que eu tava lá no Bingo de Princesa, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Falei, muito obrigada, meu Deus. Então, assim, é esse soltar, essa nossa intenção, né? Esse verdadeiro, é uma escolha realmente, né? Então é sobre isso. Se queres comentar alguma coisa? Agora eu não estou conseguindo falar, não estou acompanhando. Tá bom, então. Então, gente, é sobre isso, é sobre essa conexão com a gente mesmo. E a aula de hoje era exatamente para vocês se conectarem um pouquinho mais nessa comunicação coerente comigo mesma, né? Porque não é lá fora. Tá tudo aqui, gente, dentro da gente. E quando a gente expressa através do silêncio, através de um olhar, através do nosso corpo, através da nossa comunicação com nós mesmos, vão no espelho. Por que todo mundo tem um monte de técnica aí do espelho? Por quê? Porque a gente esquece de olhar pra gente. A gente esquece de olhar, ai, que roupa que eu vou gostar de botar, né? Então, assim, como é que é o cabelo que eu quero estar hoje? E não julgando, ah, porque o meu cabelo hoje está no meio, não sei o quê. Não, foi o que eu consegui fazer para hoje. Foi a minha escolha de hoje. Não, não importa o que o outro vai dizer, né? E aí tem o exemplo da Deb da outra vez, né, Deb? Tu falou, nossa, eu tô não sei o quê, tudo errado. E tava tão lindo aos nossos olhos, né? Então, assim, às vezes não é sobre o outro, é sobre eu me olhar com mais compaixão, com mais atenção, com mais amor. Tudo que a gente tem falado aqui, gente, né?
é tudo sobre nós. E aí, a partir dali, vai ser com o outro, tá? E aí, eu gostaria de perguntar mais uma coisa para vocês. Por que que a aula de hoje, o que que serviu a aula de hoje? Como é que tá para vocês estar encerrando, né? E a próxima semana vai ser sobre uma roda de conversa novamente. A gente vai fazer um fechamento sobre isso tudo que a gente aprendeu aqui, né? Como é que tá para vocês? Como é que foi? Por que que foi bom? O que que ficou assim? Uma palavrinha ou uma fala de vocês? O que que foi bom do dia de hoje? Acho que é mais. O que eu sinto é um caminho que para a gente ir se afinando mais com o coração, com as intenções, com as vontades. Não é ser egoísta, mas é entender o que que a gente realmente quer, o que a gente está precisando, enfim, sermos gentis conosco, assim como somos com os outros. Justamente, Deb. É olhar para a gente também, né? E é sobre isso mesmo, Deb. Quanto mais a gente vai trabalhando aqui a coerência, né? O próximo módulo vai ser sobre a intuição, né? A gente vai afinando, sabe? A gente vai afinando onde a gente quer chegar, a gente vai afinando o nosso propósito de vida. E, e assim, ó, eu digo para vocês, propósito de vida não é só sobre trabalho, tá? É sobre o pequenininho, o médio e o grande, tá? Deixa eu ler aqui o que a Simone colocou, então. Me trouxe muitos ensinamentos, porque sempre acho que o outro deve ir em primeiro lugar. E não é, Simone. Não pode ser. Porque senão, poft. Aí vem a ansiedade, vem depressão, porque a gente esquece da gente mesmo. E eu falo por isso, por mim, gente, porque eu já passei por tudo isso. Não pense que eu não passei. Tá? Eu já passei, meu coração já ficou assim, ó. Foi onde eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela. E aí foram 30 dias, assim, ó. Eu digo, foram 30 dias de conexão com o coração intenso, assim, sabe? E aí, aqui a gente vai estar passando tudo para vocês e afinando. Mas não dá para dizer assim, ó, já estão correndo. Não, não é assim. A gente também não conseguiu assim. A gente conseguiu caminhando, dando um passinho, né? Até que vai chegar um momento que vocês vão estar sozinhas e conseguindo fazer tudo isso. Nossa, que legal, é tão simples assim. Porque é simples. O coração ele não se esforça para bater. Ele bate naturalmente, né? E é assim que a vida acontece, tá? Hilda, quer falar alguma coisa? Lindona, gatona. Por que que Para foi bom mim, para ti? O que que... foi muito bom em tudo. Me trouxe clareza e percepção. Uhum. Essas duas coisas, né? Tipo assim, luzes que talvez estivessem apagadas lá dentro, né? Essa parte que você falou dos antepassados, né? Também foi bem é, de fazer ai meu Deus, como é que é o nome? Para poder acessar fazer Voltar. é, Não ser fazer uma morada, mas sim uma passagem, né? é. Então, e também a dos antepassados que a gente não pode tipo, não, isso aqui é Tirar tudo. coisa ah, de que foram dos meus avós, meus antepassados, esquece. E tem um monte de coisas que eu preciso acessar na minha vida, no meu dia a dia, dos meus antepassados. Uhum. E assim, principalmente a mim, de vez em quando eu paro aqui e penso, eu queria muito ter escutado eu mesma chamando mãe, Uhum. né? E eu sei que eu não escutei, né? Não sei como é que é essa sensação, mas assim, eu já tenho muito, como é que se fala, já estou bem mais tranquila em falar desse assunto, sem me emocionar tanto, me vitimizar, que antes eu fazia isso, mas eu acredito que é através dessa minha comunicação com a minha mãe, mesmo ela no outro plano, com a minha avó, a mãe dela, com meus antepassados, a minha comunicação com eles que me dá essa coragem, essa força para acessar, ir lá e saber. Que eu até montei uma imagem, que eu acho que eu não vi, que meus irmãos falavam para mim, de como era a casa da minha avó. Que eu sei que eu não vi, que eu não tenho. É, mas eles falaram e eu montei um cenário da casa dela para uma árvore grande e tudo. Eu fiz um cenário até, não lembro, mas eu Uhum. fiz essa montagem. Está na minha mente como se fosse eu tivesse vivido aquilo, né? Uhum. Então, essa parte que você falou de fazer
Ai, meu Deus, como é que é o curso que faz para Constelação, né? acessar? Uhum. Hã? Constelação familiar? É, constelação, exatamente. Eu nunca fiz, sabe? Eu já Mas fiz, Hilda. Eu já fiz, ah, já estudei também. Mas tudo só vai para um lugar, Hilda. você Perdão. ministrou, foi? Ou fez mesmo? Eu já fiz e fiz um cursinho, assim, não foi muito profundo, assim, mas eu só vai para um lugar. Perdão, tá? Então, assim, eu já É fiz. isso que eu estou trabalhando em mim hoje É, também. Trabalho e não tenho limites de todo dia estar acessando essa parte do perdão. Hilda, e assim, ó, eu vou te dizer uma coisa de coração mesmo, assim, sabe? Eu já fiz muitos cursos, assim, de expansão de consciência, então eu já tenho até regressão, já fiz, enfim. Aham. E tudo só vai para dois lugares: perdão, gratidão e amor, tá? Então, Hum, assim, acho que eu já falei isso um dia para ti, mas graças a tu não ter essa mãe, digamos hum. assim, que tu és quem tu és hoje, né? Então, Pois assim, e é. aí, lá no comecinho dessa aula de hoje, tu pode ver lá que a gente que fala assim, ó, existem vários tipos de comunicação. Hum, Corporal, visual, né? hum, uhum, Existe uma que é a mais importante, a comunicação do que vem do coração, porque ela sente. E é sobre sentir. uhum. Então, assim, eu te falo isso porque às vezes a gente cria expectativas, porque todo mundo fala, ela é traumatizada, porque não teve a mãe, porque não teve isso, E, porque não teve aquilo. Isso são coisas que talvez colocaram na tua cabeça, né? E tu foi acreditando, né? não, ela não sabe o que é ser mãe, por isso que ela não é uma boa mãe. Justamente. Que Muitas ela- pessoas já falaram para mim: tu não sabe o que é ser mãe, porque tu nunca foi mãe? Eu não fui mãe de filho, mas o que eu já gerei de projeto, já cuidei de criança, né? E aí falam, né, desse amor incondicional. Tu não sabe o que é um amor incondicional. Eu penso, ó, eu não sei o que é um amor de ter filho, mas eu tenho um amor, gente, por os meus projetos que vocês não têm noção. O ano passado, quem estava no meu workshop sentiu isso, assim, porque foi no dia do meu aniversário. E não é à toa que eu tô aqui no dia do meu aniversário fazendo uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Hum. Então, assim, quando eu falo dos meus projetos, é como se fossem realmente os filhos, assim, para mim. Ah, E aí, eu poderia dizer assim, né, Hilda? Hilda, não tenho filho. E aí eu não tenho amor, então nunca vou. Não, eu sinto, porque é sobre o sentir. Então, assim, sim. quantas pessoas já foram mães para ti, sabe? Olhar para isso assim. Várias, maravilhosas, várias. Eu digo isso de coração, várias pessoas. Então, é olhar para isso, Hilda, porque quando tu olha para isso, tu agradece a tua mãe por ela ter te gerado a vida. Hoje, meus pais me mandaram aniversário, me ligaram, e aí eu mandei Uhum, mensagem para eles, que eu estava bem envolvida com as coisas hoje de manhã, e depois a minha mãe ligou, mas eu falei assim: a primeira coisa que eu falei é agradecer a eles, uhum. me deram a vida. O restante Era, eu que fiz, né? As coisas assim. E foram escolhas. Eles fazendo hum, errado, fazendo certo. Também tive as minhas dificuldades, tendo pai, tendo mãe. Todo mundo tem, né? tem. Mas só o fato de eles me darem a vida, eu já tenho que agradecer. Eles não precisam fazer nada mais. Uhum. Então, assim, olhar para trás. Então, essa frase faz muito sentido para ti. Olhar para trás como referência, Como referência, mas exato. não como residência. Não fica lá no, eu quero falar com a minha mãe. Não, vê só como referência. Não fica Uhum, presa. O que que eu aprendi a partir dali que eu não tive uma mãe? Graças a esse não ter essa mãe que te transformou no que tu transformou, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que cuida, essa pessoa que tem amigos que cuidam de ti, que teve várias mães. Olha o privilégio que tu deve ter tido várias mães, sim, não é? sim, Então, tem. Tem Zilda, pessoas que se aproximam de mim que eu nem conheço assim, e com tanta amorosidade, com tanto carinho que eu falo, eu assusto às vezes assim, de ser tão. Mas a senhora é tão bondosa, a senhora tem sempre assim. é, e eu. É constante, às vezes eu estou em algum lugar. Então, isso é presente para mim. é. E aí eu te digo assim, Hilda, ó, não fica presa nessa. Eu queria ter falado mãe. E vou te falar o porquê. Hum, Quantas pessoas que não falam, que são mudas, também não conseguem aham, falar mãe? uhum, é, Quantas pessoas que não enxergam e nunca conseguiram ver a mãe? é, Quantas pessoas que perderam a mãe ou tiveram uma mãe que não estava presente? é, Mas aí, a grande diferença de se conectar com o coração, depois você vai ver esse slide novamente, é o coração, ele sente.
Então, tá com vontade de falar com a tua mãe? Vai lá, como tu fez a prática hoje, vai lá e fala com ela, coloca ela dentro do teu coração, e deixa vir o que que teu coração falaria para ti. Porque Verdade. essa é a forma mais verdadeira de alguém ter contato com alguém. É o coração. Porque ele, vocês vão estar sempre ligadas, sempre, 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 sempre. Porque é onde sente, onde tem as emoções, Uhum. né? Então, que traz isso para ti, sabe? E eu te falo de verdade, não é que eu sou contra teorias, não, não é nada disso, é porque eu já fiz tantas formações e tudo só vai para três lugares: perdão, gratidão e amor. Uhum. Só isso. É tão simples, que quando Uhum. a gente se dá conta disso, a gente, uau, sabe? Então, Uhum. assim, sente a tua mãe no teu coração. Sempre. Muitos nunca conseguem falar mãe, mesmo estando ali É, presente, não é, é? é, Vocês estarão sempre ligados pelo coração. Então, isso é o que sim. importa, tá? Tá. Obrigada. Imagina. Obrigada. E a gente está aqui, precisou de mãe, a gente está aqui. Eu sei. Ah, eu quero ter um monte de filho. É. Então, a gente está Não, aqui. hoje eu vou ser sua mãe, no aniversário, pegar no Ai, colo, gente, que delícia. Mas, ah, Hilda, dar abraço. tu sabes que meus pacientes, os pequenos, né, eles diziam assim, ó, tu tem filho? Eu dizia, não. Aí eles falaram, nossa, mas tu ia ser uma mãe muito boa. Eu disse, porque você me Oh, conhece, né? Então, assim, é sobre isso mesmo, assim, sabe? É sobre esse olhar, esse cuidado que a gente tem com a gente mesmo. De não ficar assim, ai, porque eu não tenho filho, ai, porque eu não tenho mãe, ai, porque eu tenho marido assim, ai, porque eu tenho filho assim. Gente, todo mundo tem problema, quem não tem, tem, né? tem. Eu vejo, cada um com o seu, do seu jeito, e está tudo bem. E assim, eu dentro da minha vida diária, eu estou aprendendo que eu não posso resolver e nem posso interferir naquela decisão do outro. Eu, de- Justamente. eu vou de leve, faço algo que estiver dentro da minha condição. E Uhum. eu sinto muito, é doloroso, mas eu saio e deixo ele lá, porque não é meu. Justamente. Dói, mas é lá. Deixa Dói, é no lá. no que é bom, né? E tudo, o passado serve como referência, não como residência. Então, assim, vai fazer as coisas ruins? Vai acontecer, mas move on. Fala esse inglês, né? Continua, né? A Debbie colocou, o que que a Debbie colocou? É bem bacana, mas tem que tomar cuidado com quem faz. A constelações. Tá, entendi. Então, Justamente. teve um caso de uma pessoa que quase assim, quase destruiu uma família, a família dela Aham. inteira, por conta da consteladora, enfim. E eu falo isso, Debbie, porque eu já fiz muitos cursos, sabe, de expansão de consciência. Inclusive, já fiz constelação e também já atendi pacientes que surtaram em função disso. Como tu falou, muitas famílias destruídas. Por quê? Ah, é culpa tudo dos pais, tudo dos antepassados, tudo disso, daquilo. E aí querem mudar tudo, fazem uma bagunça. Então, assim, por isso que a gente traz, né, essa questão do coração, assim, porque é tudo muito amoroso, sabe? A gente olha que tudo que a gente faz é para nossa evolução. E os nossos desejos, ele nunca é só para mim, ele é para o outro também. Para daí sim a gente poder mudar a humanidade, né? Não vou eu querer mudar a minha mãe, que tem uma vida inteira de coisa do jeito dela. Não, o que que eu posso fazer de uma forma muito amorosa que eu posso contribuir para a evolução dela, que vai ser bom para ela também. Não só para mim, ah, eu quero que a minha mãe vá no oftalmo assim, assim, assim. Não, Tati, eu não quero ir agora. Tá, mas então quando que a mãe pode ir? Ah, quando eu conseguir alguém para me levar lá para fazer marcar uma consulta. Então tá, mãe, eu vou ver se eu acho alguém para te marcar uma consulta. Então, assim, ó, é como que a gente pode fazer dentro do tempo do outro. Não é como eu quero. Ah, mãe, vai lá, faz uma consulta. Não, calma. Tem o tempo dela também, né? Então, é esse o cuidado, Debbie, que eu tenho. Respeitar, né? Respeitar. Esse é o cuidado que eu tenho muito cuidado, assim, ó, quando tem essas terapias integrativas, né? Eu tenho vários cursos, barra de axis, tudo isso, porque eu fui aprendendo um pouquinho de cada para eu poder ajudar quem chegava no consultório, né? Porque às vezes ia para um caminho que, tipo, surtou. E aí, para voltar, não é fácil, né? Então, eu sempre tenho muito cuidado, assim, até com a coerência mesmo, eu tenho muito cuidado, assim, porque vai abrindo, vai expandindo, e aí, como é que faz? Né? Então, por isso que a gente diz assim, ó,
Eu e a Camila, a gente é muito cuidadosa nesse sentido, assim, ó, vocês estão caminhando, vocês estão ainda engatinhando, daqui a pouco vocês vão estar andando sozinha, mas a gente vai ensinando de uma forma que vocês compreendam que é devagarinho, não é correndo, né? Então, assim, vou chegar no meu propósito? Vamos começar no propósito aqui de hoje, né? No dia de hoje, o que que eu tenho de propósito pro meu dia de hoje? Que eu vou fazer bem para mim, para o outro e para o todo. Que seja uma fala, que seja um silêncio, para não haver discórdia, né? Então, assim, é olhar para o outro também, mas para mim também. Então, isso, gente, assim, ó, de tudo que eu falaria da aula de hoje, o que eu ficaria é olhar para o outro, mas para mim também. Sabe? É isso que eu falaria para hoje, assim, de tudo que, para mim, né? De tudo que é essencial da aula de hoje é sobre isso. Certo, meninas? Certo. E Bom, para mim, gente, que presente que é estar para mim aqui no dia de hoje, assim, na noite de hoje para você, no dia de hoje para mim, que meu dia ainda não terminou. Que agora eu vou fazer minha janta, vou fazer uma maionese bem gostosa, que eu amo maionese. eu gosto, Tati, eu amo. Eu vou fazer um frango assado, Ah, que aí, que vou fazer a minha janta bem gostosa. Então, delícia. gente, tenha um dia, uma noite bem abençoada, uma semana muito especial. A semana que vem a gente está junto de novo para nossa roda de conversa.